Queridos, a paz do Senhor. Amém. Poder sentar, meus irmãos, por favor, poder sentar. Graças a Deus, mais um domingo, que o Papai do Céu nos ajuda. Nós estamos na sua casa dele mais uma vez, e mais uma oportunidade de nós falarmos da sua palavra. Obrigado, Flavinho. E hoje, eu venho bem tranquilo, porque estava até conversando com a Sim em casa. Parte da pregação que nós estaremos falando hoje, pastor Paulo, pastor Alexandre disseram hoje de manhã. Na sexta-feira também, pastor Paulo já fez uma menção, que a gente trabalha a pregação durante a semana, né? E durante a semana as coisas vão acontecendo. Então, eu fiquei muito feliz de ter ouvido o pastor Alexandre hoje na escola dominical, o pastor Paulo, e eu vou falar sobre vocês um tema muito conhecido. A palavra de Deus para nós sempre é toda conhecida, né? Mas é um tema que mexeu comigo essa semana em meu coração. Eu quero trazer novamente a lume, falar com os irmãos sobre esse tema. Vou pedir ao Tiaguinho que coloque para a gente, a NVI, João 10:10, que é um tema muito conhecido, um texto muito conhecido. João 10:10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nas versões mais antigas, a gente vai lembrar, diz, tenhamos vida em abundância, ou vida abundante. Aqui nessa versão diz que nós tenhamos vida e a tenhamos plenamente. Isso ficou no meu coração, esse texto, e eu me lembrei que eu vivo no Evangelho, eu sirvo a Deus desde os meus 10 anos de idade. Desde os meus 10 anos. Me converti dentro de casa. Pedi meu tio, que veio do Rio Grande do Norte, para orar. Eu, como vocês sabem, eu sou bastante tímido, então na igreja onde eu congregava era enorme. Estava duas desse templo. E eu tinha uma vergonha terrível de ir lá na frente. Queria aceitar Jesus, Vânio, mas tinha vergonha de chegar lá na frente. Como é que eu vou caminhar até lá na frente? Aí Deus enviou meu tio, um crente, um servo de Deus, em casa. Eu perguntei para ele, será que eu posso orar, me ajoelhar e o senhor pode orar por mim? E eu me tornarei um cristão? Ele, sim, obrigado. Sobrou água lá para os outros? Sobrou, né? Ele disse, sim, você se ajoelhando, orarei ao Senhor, te apresentarei ao Senhor, e você será um servo de Deus. Então, de 10 anos, da minha idade, de 10 anos até agora, aos 58 anos de vida, eu passei diversos altos e baixos no Evangelho, de grande alegria, de grande frutificação espiritual, mas também, ao mesmo tempo, passei períodos que eu fiquei bem cansado, bem decepcionado, bem frustrado, não é isso, Vânia? Bem dolorido, quebrado mesmo. Mas aquilo que mais afligia a minha alma era uma pergunta que eu fazia naquela época e faço hoje algumas vezes também. Se o cristianismo é tudo aquilo que afirma, e se Jesus Cristo disse isso aí no capítulo 10, versículo 10, que nós devíamos ter vida em abundância, vida plena aqui e vida eterna com Ele, por que às vezes a gente vive tão apático, com tanta frieza, com tanta incredulidade, com tanta falta de motivação? Eu me perguntei, onde é que eu estou errando? Qual o momento que eu errei? O que está faltando para que eu viva essa vida abundante em Cristo Jesus? Agora, a primeira coisa que eu fiz para descobrir onde eu estava errando, eu precisava definir o que era essa vida abundante. E a Bíblia nos ajuda a dizer, né? Ela nos mostra o que é essa vida abundante em Cristo Jesus e como nós podemos nos apropriar dela. Nesse contexto do versículo 10 de João 10, põe no quadro de novo, Tiaguinho, por favor, filhão. É nesse contexto aí, veja que coisa interessante, no contexto do ladrão que rouba, que mata e destrói, é que Cristo promete vida abundante. E por mais tentador, irmãos, que seja para a igreja colocar a culpa no diabo, de que ele é o ladrão desse texto, infelizmente, o texto não nos permite fazer isso. O ladrão aqui não é o diabo. A gente passou a vida toda dizendo, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o texto não diz isso. O que o texto diz
é que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir são os pastores, os líderes que vieram antes de Cristo, fazendo com que o povo de Deus se afastasse dele. Então aqui, irmãos, quando no contexto do versículo 10, os falsos líderes, os falsos pastores, é que são o ladrão. Os que vieram antes de Cristo, que tentam tirar a igreja do prumo, que tentam tirar você do caminho do Senhor, esses são ladrões. Vamos ler todo o texto de João 10, vamos ler a partir do versículo 7, Tiago, por favor. Aí, Tiaguinho, a gente tem NVT? Que bom. Fique chateados comigo não, tá? É NVI, agora é NVT, eu não consigo parar, né? Olha o que diz a palavra do Senhor a partir do versículo 7. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Isso Jesus falando. Eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8. Todos os que vieram, olha, preste atenção. Todos os que vieram antes de mim, o que eles eram? Ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Versículo 10, finalmente, o ladrão vem para roubar. E quem é esse ladrão? Os falsos pastores, aqueles que tentam se apresentar como Cristo. Esses são ladrões. Eles vieram para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê, irmãos? Sacrifica sua vida pelas ovelhas. Mas veja o que o ladrão faz, o assalariado, o que é que faz no versículo 12? O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem, e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. Veja que contraste, irmãos, do ladrão. Veja que contraste do empregado que trabalha no cuidando das ovelhas, o contraste para o bom pastor que sacrifica a sua vida, que sacrificou a sua vida para que eu e você tivéssemos e recebêssemos essa salvação. A primeira coisa que me fez pensar por que eu sou tão apático, tão frio, tão incrédulo, tão sem falta de motivação, diante de um bom pastor como esse, que sacrificou a sua vida na cruz do Calvário para mim, isso me colocava tremendamente em dúvida quanto o que eu decidi para a minha vida. Em que momento eu deixei de entender que esta salvação não é algo comum, mas é uma tão grande salvação que exigiu, como os pastores Paulo e Alexandre falaram hoje de manhã, que exigiu que um Deus se tornasse homem, Glauber, para morrer na cruz do Calvário, para me conceder essa salvação. E por que às vezes eu sou apático em relação a isso? Isto, irmãos, é uma tão grande salvação que a palavra de Deus nos coloca. Então, irmãos, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, à luz do Evangelho, eu entendi que vida plena é completamente diferente o que a religião hoje moderna, o que a crença da religião moderna hoje quer falar conosco, que vida abundante se trata de bens e riquezas materiais, qualidade de vida, prosperidade e saúde, ausência de problemas. Não é isso. Vida abundante é vida plena em Jesus. É vida em Jesus que nos satisfaz. E a certeza de que tudo isso que nós enfrentamos nessa vida cessará em um momento, e para sempre nós estaremos com Ele em uma vida eterna. Jesus não tinha em mente, quando nos ensinou o Evangelho, que era essa a preocupação dele para com o homem, de nos dar riqueza, prosperidade. Essas coisas acontecem. Quer ser rico? Ótimo, estude, trabalhe, seja dono de empresa, placas solares. Estude, seja médico, que médico ganha, né? Médico seja, é isso, é o que Deus nos concede
a capacidade de estudar, de brigar pelaquilo que nós podemos nessa terra, vamos conquistar, mas nunca esquecendo que essas coisas são colaterais, essas coisas acompanham, mas o melhor, e o melhor de tudo nós já temos, que é esta tão grande salvação que Cristo nos deu. Imagine, irmãos, ganhar dinheiro e saber que eu sou salvo. Meu Deus do céu, o melhor dos mundos. Mas às vezes falta, às vezes tem, às vezes falta, mas nunca faltará a certeza de que Cristo está nos nossos corações. É isso que a gente precisa entender, é isso que nos meus momentos de apatia e de frieza eu preciso me lembrar. O que Cristo tinha em mente quando Ele falava que nos daria vida abundante? João 10, 28 nos diz o que ela é. 10, 28, Tiaguinho, NVI mesmo. Eu lhes dou... Não, você assim não tem vida eterna, não. Assim não. Eu lhes dou... Oh, glória! E elas jamais perecerão, as suas ovelhas. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Quem fala isso é o nosso Jesus, o nosso bom pastor, queridos irmãos. Nele não permitirá que o ladrão nos arranque de suas mãos. Ah, irmãos, a vida plena é a vida eterna, a vida plena é a vida de salvação, a vida abundante é a vida de reconciliação com Jesus, com Deus, através de Jesus. Deste modo, irmãos, definimos a vida abundante, que a vida abundante se trata da vida e da obra de Jesus em favor de nós, como seu povo. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos declarou sem culpa diante de um Deus que estava irado, que precisava com que a dívida fosse paga, e nenhum de nós poderia fazer isso, a não ser o próprio Filho dele, Filho de Deus, o Deus Filho. O propósito final do Evangelho, então, meus irmãos, como vida plena, Efésios 1:3 nos explica, é enriquecer o homem com as bênçãos espirituais, infinitas e duradouras. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com o que, irmãos? Com todas as bênçãos espirituais. Aonde? As regiões celestiais. São essas bênçãos espirituais com que Cristo nos deu, com que Cristo nos dá, nos abençoou. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo. Ou seja, a gente é um povo estranho, porque a gente vive na terra, mas nós somos peregrinos. A gente vive numa nação chamada Brasil, a qual amamos, mas nós somos forasteiros aqui. Não podemos nos apegar a isso, porque nós somos abençoados aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, diante disso tudo, irmãos, se vocês sabem que nós estamos estudando nesse trimestre a Trindade, como o pastor Alexandre disse, é pauleira. Não é tão simples não essa lição desse trimestre, né? É pauleira. Mas o que Deus Trino nos promete? O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos prometem perdoar os nossos pecados através da morte de Cristo na cruz do Calvário, justificar o homem na presença de Deus, que é o justo juiz, redimir o homem da escravidão, do pecado e do juízo e do diabo, né? Arrancar a gente das mãos do pecado, livrá-lo da ira de Deus e da condenação do inferno, dar ao homem uma nova vida espiritual, reconciliar a gente com Deus novamente e com os nossos semelhantes, irmãos. Como é bom viver em comunhão, como é bom viver em comunidade. Deus nos adotou o pecador perdoado na família de Deus, deu uma herança eterna a todos nós na presença dele. Faltou alguma riqueza, irmãos? Faltou alguma riqueza? Faltou as 6 dezenas da Mega Sena, né? Faltou mais alguma coisa, irmãos? Essas são as bênçãos espirituais que Cristo nos enriqueceu. Este é o evangelho pleno com que Jesus Cristo nos dá. E eu aproveito aqui e quero dar um aviso aos amigos que ainda não se decidiram por Cristo, que estão nos ouvindo, talvez pela internet. A gente precisa convidar vocês a refletirem sobre essa urgência do Evangelho, porque é aqui nessa terra que nós definimos o tipo de vida que nós teremos aqui e o tipo de vida que nós teremos na eternidade.
É só aqui que a gente vai fazer essa definição. Qual é o tipo de vida que eu terei aqui e qual é o tipo de vida que eu terei lá? E a certeza da vida eterna só em Cristo Jesus. Jesus, o único nome capaz de salvar o mundo. Pois bem, irmãos, como vimos, a vida eterna prometida por Jesus Cristo é o maior dom, a maior dádiva que nós podemos receber deste lado da eternidade, trazendo o que o pastor Alexandre falou. Deste lado da eternidade é a comunhão com Deus. Não tem coisa melhor do que ter comunhão com Deus, de usufruir dessa salvação, da alegria de ter Deus nos nossos corações, de ter você como meu irmão, deste lado da eternidade. E do outro lado da eternidade, promessa de Jesus Cristo. E a bênção dele é graciosa, irmãos. É graciosa por quê? Porque a gente não merece. A gente não merece, não merecemos, mas ele graciosamente deu a sua vida por nós. Ela também é uma bênção gratuita, porque nós não pagamos para receber essa vida. Agora, tem uma coisa que eu acho fantástica, irmãos, nessa vida plena, é que a vida plena, a vida abundante, ela é irrevogável, porque todos aqueles que recebem a salvação permanecem salvos. Alguém pode dizer: Ricardo, o que você está falando? Uma vez salvo, salvo para todo sempre. Vejam bem o que eu quero dizer, irmãos. A salvação é plena, ela é acabada, porque ela começa e termina em quem? Em Cristo Jesus. Não tenho que melhorar na salvação, não tenho que completar na salvação. A salvação de Cristo Jesus, Jéssica, é plena, é acabada, é consumada em próprio Cristo Jesus. Agora, que tipo de vida eu tenho dentro desta salvação, diante dessa salvação? Aí é minha responsabilidade. Compreendem o que eu estou dizendo, irmãos? Em Jesus a salvação é plena, é completa, é acabada. Não tem nada que nós possamos fazer para que nós possamos ser mais salvos. Mas que tipo de vida eu tenho dentro e diante dessa salvação que nos é garantida em Cristo Jesus? Aí já é minha responsabilidade, aí eu preciso pensar. Por isso que eu digo sempre, irmãos, eu não consigo imaginar nada que promova maior alegria para as nossas vidas do que nós nos lembrarmos disso. Então, quando você ficar igual a mim, talvez você não passe por isso, você sempre é melhor do que eu tenho certeza que vocês são melhores do que eu. Vocês não passam por isso em momentos de apatia, de fraqueza, de frieza espiritual. Eu sei que vocês não passam, mas eu passo. Me ajudem em oração. Me ajudem em oração. Todas as vezes que alguns de vocês forem meus companheiros nessa batalha, lembrem-se dessas dádivas que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós, que Ele nos garante em sua palavra que nos dará a vida eterna, para que nesse momento nossos corações possam se encher de alegria novamente. O que me parece, irmãos, que em algum momento, e os irmãos me corrigem se eu estiver errado, é que a gente está vivendo um momento que a igreja está desidratada, parece que está faltando água nos nossos corpos, a igreja parece que está seca, e é estranho, porque o pastor Paulo leu que há um rio. É estranho, pastor Alexandre, saber que ele, Jesus, disse que fluirá em nossas vidas águas, um rio que não tem término, que nunca seca. É estranho viver em um Deus e que nos promete matar a nossa sede e eu ainda estar com sede. Até bebi um pouquinho aqui também, né? É estranho, irmãos. É estranho a gente viver dessa forma. Por que muitas das vezes eu penso em desistir quando os problemas estão grandes? Porque muitas das vezes a gente já começa a flertar com o pecado, namorar com o pecado. Veja, irmãos, todos nós podemos pecar, não é isso? Não é que nós podemos, não queremos, mas a gente peca porque somos imperfeitos, não é isso? Somos uma comunidade de pessoas perdoadas, mas ainda somos imperfeitos. O problema não é pecar, o problema é se apaixonar pelo pecado. O problema é não saber mais viver sem aquele negocinho bonitinho chamado pecado. O problema está aí, no flerte, no namoro com o pecado, e esse pecado me distanciar de Deus. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Ponto. Parágrafo, não é isso? Acabou. Não é essa a mensagem bíblica? Não, graças a Deus, Solange. Graças a Deus. Filhinhos, não pequeis. Mas, se eventualmente, em um
descuido qualquer pecarem, lembrem-se que é um advogado que está lá do lado do papai, lá do lado de Deus. Me permitam falar assim, lá vem Ricardo de novo errando, papai, ou meu filho Jesus. Eu acho que eu sou muita coisa, achando que Deus fica conversando com Jesus a meu respeito, né? Lá vem ele, pai, lá vem ele, meu filho, errando de novo. Ah, irmãos, que alegria, é quando Jesus diz para o pai assim, eu sei que o Ricardo é assim, pai, mas veja, pai, eu passei por lá, eu sei que o negócio é complicado, ser homem não é uma coisa muito simples, pai. Mais uma vez, lembre-se de que seu filho, a quem o Senhor disse que se compraz, morreu por ele, morreu na cruz por ele. Então, pai, ajude ele na sua fraqueza, dê, Senhor, de novo a alegria da salvação. Ah, meus irmãos, como a gente precisa isso, como é horrível quando nós esquecemos de reconhecer tudo isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Oh, irmãos, quando nossas vidas não dão sinais, não apresenta sinais evidentes de que nós amamos e recebemos o amor de Deus. Como é terrível também, irmãos, quando nós não somos, e eu preciso falar isso, como é terrível quando nós não somos conhecidos no nosso quarto de oração. Me permita mais uma viajada aqui. Os anjos olhando lá do céu, e aqueles que oram ao Senhor, eles dizem assim, os anjos, uma dramatização, tá, irmãos? Sabe que eu gosto de viajar um pouco, né? E Deus, Pai, lá vem Paulinho orar de novo. E lá é Paulinho, tá, pastor Paulo? A gente que tem temor reverencial aqui, mas os anjos têm esse negócio de pastor Paulo. Não, lá é Paulinho, lá é Xandim. Para mim é Xandão, mas lá é Xandim. Pai, lá vem ele orar. Lá vem ele orar com a insistência. Lá vem assim, é que a mãe orar pelos seus filhos, lá vem ela. Irmãos, como é bom saber que no quarto de oração eu sou conhecido nos céus. Não se esqueçam de falar com o seu Deus em oração, que nós precisamos ser conhecidos e reconhecidos no lugar da oração. Lá vem ele perturbar as suas orações. É o que diz Lucas para nós, filho. Tiaguinho, por favor, Lucas 11, do 5 a 8, a gente vai ler bem rapidinho. Pastor Alexandre deu muito tempo para a gente, né, pastor? Lucas 11, do 5 a 8, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Então Jesus lhes disse, suponham, vejam bem, irmãos, que texto maravilhoso. Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite. Amigo, top, né? Para nos acordar à meia-noite, né, minha irmã? Amigo, empreste-me 3 pães. 3 pães. Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Próximo versículo. O que estiver dentro da casa, responda. Não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Deixa eu só explicar. Parece que é estranho, né? O cara se justificar porque os filhos estão deitados, cada um numa sua cama, né? Hoje em dia é uma maravilha. King size, camas bonitas, os filhos dormem em camas grandes, mas naquela época não, dormia todo mundo um junto do outro assim. Então tinha que pular, passar por cima. Dava um certo trabalho mesmo. Tem que justificar esse pobre amigo nosso aqui. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Versículo 8. Digo a vocês, que embora ele não se levante para dar-lhe o pão para o seu amigo, por causa da o quê? Se levantará, ele dará tudo o que você precisar. Lembra-se, nós estamos falando num contexto de oração, Xandão. Irmãos, importune ao teu Deus. Se tem uma coisa que ele gosta é de ser importunado pelos seus filhos, porque quando eu importuno a Deus com os meus pedidos, Senhor, continua abençoando meus filhos, Senhor, continua abençoando a minha esposa, Senhor, continua abençoando a nossa igreja, abençoa-se, mas de novo ele vem fazer esse pedido, faça de novo esse pedido.
Deus ama, irmãos, esse contato nosso, através da oração. Ah, meus irmãos, que nós possamos viver uma geração que não seja apenas uma geração batizada, mas que seja uma geração com conversão genuína em seus corações. A gente precisa, irmãos, despertar a nós e aos nossos queridos irmãos desse sono que às vezes a gente entra. Problema não é dormir, é permanecer dormindo, porque as noivas, todas as 10 adormeceram, não é isso? Me ajude a lembrar os nossos irmãos que leem a Bíblia. As 10 virgens adormeceram, só que 5 delas tinham de onde tirar mais alguma coisa. O que nós estamos colocando nas nossas reservas? Será que a gente só ora quando as coisas apertam? Ou eu oro a todo momento, falo ao Senhor em todo momento? Como eu tenho reagido? Isso não é o dormir, o problema é permanecer dormindo. A gente precisa acordar a nós mesmos e aos nossos irmãos, dizendo: ei, o noivo vem. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Eu já li com vocês esse texto algumas vezes, mas eu vou ler novamente, tenham paciência comigo. Agora eu vou ler na NVT, tá, Tiaguinho? Hebreus 2, do 1 ao 4. Hebreus 2, do 1 ao 4. Falando ainda da importância que nós damos a essa salvação, irmãos. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para nós não desviarmos dela. Veja, irmãos, tem que ter interpretação disso aí? Precisa exegese? Hermenêutica profunda? Precisa, irmãos. Não está na nossa língua, no português, bem claro. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Verso seguinte: pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos, essa foi transmitida por meio de anjos, permaneceu firme, e mesmo sendo através de anjos, toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Aquela mensagem foi de anjos. Agora veja a próxima mensagem, versículo 3. O que nos faz pensar, irmãos, que escaparemos? Não é uma palavra dura do Ricardo, não, tá? Eu só estou lendo a Bíblia. Só estou lendo o autor de Hebreus. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos, se descuidarmos, se não dermos a atenção necessária à salvação, essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles apóstolos que ouviram falar? Irmãos, como nós escaparemos se não dermos importância a essa tão grande salvação? O Evangelho de João, irmãos, nos apresenta um convite que para mim é o mais impactante do ministério de Jesus. João 7, 37 a 38. NVI. João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa promessa de Jesus de saciar a nossa sede, irmãos, ela é eterna, ela é eficiente, ela é bela, e os que beberem dessa água nunca mais terão sede. E por que não terão sede? Porque é na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que pode satisfazer todas as nossas necessidades. A união com Cristo, irmãos, é a união de alegria. Por isso que a gente verdadeiramente devemos beber da graça de Cristo e nos tornar satisfeitos. E não precisamos de mais nada, porque Ele é a fonte perfeita. Quem passa pela cruz de Cristo é transformado de tal forma que não tem desejo de outras coisas. Cristo é o suficiente. Agora eu quero dividir esse texto aqui com vocês. Percebo que é um convite imperativo no texto. É um convite, mas também é uma ordem, não é isso, irmãos? É aqui que às vezes a gente falha. Volta o texto, por favor, Tiaguinho. João 7, 37, 38, isso. Se alguém tem sede, isso é uma necessidade recorrente, irmãos?
É uma necessidade que todos nós temos? É uma necessidade recorrente. Então, a gente tem necessidade disso. E a gente precisa manter-se saudável e hidratado através da água. E também da pessoa de Jesus Cristo. Se alguém tem sede, a gente precisa reconhecer a nossa necessidade. Na vida teremos necessidades recorrentes, mas somente em Cristo há satisfação plena para a nossa alma. E ele fala o seguinte: se alguém tem sede, qual é o verbo? Venha. Venha. Aqui, irmãos, fala de quê? Eu já falei isso aqui uma vez com vocês. Fala de movimento, fala de decisão, fala de vontade. Se alguém tem sede, ele não poderia obrigar todo mundo a beber água e dar a salvação para todo mundo? Não seria mais fácil, Marcelo? Seria mais fácil se ele pegasse dele, da água que ele é, da água da vida, e obrigasse a gente a beber dessa água? Só que precisa que haja decisão. Eu preciso decidir por Jesus Cristo. Se alguém tem sede, venha. A fonte continua no mesmo lugar. Pela graça de Jesus Cristo, ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Ele está no mesmo lugar. A fonte da vida está no mesmo lugar. Basta que eu vá até essa fonte. E quando eu chegar lá, eu tenho que fazer o quê? Percebam os verbos, irmãos. Venha e beba. Venha e beba. Ele falou de quantidade. Quanto eu tenho que beber? 2, 3 copos de Jesus Cristo? Porque ele é uma fonte inesgotável. Ele é a fonte inesgotável. Jesus tem o tamanho certo para todas as nossas necessidades. Isaías, por favor, Tiaguinho, 12:3, também na NVI. Isaías 12:3. Com alegria. Veja, irmãos, é com tristeza? É com pesar? Não, é com alegria. Vocês tirarão água das fontes da salvação. Lembra-se lá no início que eu falei que às vezes eu fico apático, eu estou indiferente, eu estou triste, e a Bíblia sempre me diz que é com alegria. A união com Cristo é uma união alegre, é uma união festiva. Vocês tirarão. Agora, precisa que haja movimento. Eu preciso até lá, Vânio, tirar águas das fontes da salvação. Então, meus queridos irmãos, está com fome, está com sede, fome depois, está com sede, vá à fonte, e a fonte é Cristo Jesus. Para a gente praticamente finalizar, um pouquinho já de tempo, tenham paciência, irmãos, vamos lembrar de umas poucas histórias que nós vamos ver de pessoas que beberam da água, da fonte que é Jesus Cristo, e pessoas que estavam tão perto e rejeitaram ou esqueceram, ou decidiram não beber da água da vida. A gente não vai ler os versículos para a gente ganhar tempo. Vocês se lembram do jovem rico que se chegou até Jesus? Lembra-se do jovem rico? Ele chegou lá, conversou com Cristo, perguntou a Cristo, e Cristo falou para ele: só te falta uma coisa, vá lá e venda tudo que você tem, volte e me siga. Irmãos, o jovem rico estava pertinho, Anderson, da salvação. Era só pegar o copo e beber. Só que ele deu mais valor às riquezas do que a salvação em Cristo Jesus. Outro, que esse não quis da fonte, mas outro, que foi até a fonte e correu para saber a fonte. Vocês lembram de Zaqueu? Zaqueu, que coisa fantástica, irmãos. Zaqueu tinha uma vida desregrada, vivia à margem da sociedade, ele era cobrador de impostos, cobrava imposto para o Império Romano dos seus próprios amigos e irmãos judeus, cobrava, além de cobrar imposto, ainda cobrava um pouco mais, ainda guardava o dinheiro. Só que ele ouviu, Paulinha, que uma fonte de água viva estava passando, e ele foi lá e correu. Ele foi à fonte, ele correu até a fonte, subiu em uma árvore, porque ele era pequenininho, baixinho. Cadê o Terrinha? Era pequenininho, subiu para enxergar a fonte, e quando ele subiu, irmãos, a fonte falou com ele, a fonte conhecia o nome dele. Está vendo? Quando a gente tem sede de Jesus Cristo, quando a gente quer Jesus Cristo, Ele nos conhece. Está vendo como a gente é conhecido por Deus, por Jesus Cristo, quando eu tenho sede dEle, e o tempo todo eu estou falando para vocês, irmãos, que são tão cristãos quanto eu, a gente precisa ter sede de Jesus o tempo todo.
É o tempo todo a gente precisa. E Zaqueu foi lá, recebeu a água da vida, ainda levou para casa. Veja que a fonte é inesgotável, ele não recebeu sozinho, ele foi para casa, e a salvação entrou naquela sua casa. Esse aqui bebeu. A mulher samaritana, oh meu Deus, foi citado hoje de manhã, a mulher samaritana, que exemplo da mulher samaritana. Mulher samaritana, quem era a mulher samaritana? Tinha uma vida desregrada, casou-se várias vezes, e era uma vida completamente com amores, frustração amorosas demais. Aquela mulher tinha tantos problemas, mas ela encontrou à beira de um poço, que é coisa mais... Deus gosta de brincar assim desses negócios, Deus gosta, né? À beira da fonte da água do poço, ela encontrou a água viva. Mas eu estou aqui pegando água, se eu tiver amanhã eu tenho que voltar para pegar água, porque a sede vem. Aí Jesus disse, olha, quem beber dessa água aí, vai ter sede daqui a pouco. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ela abandonou o cântaro e saiu espalhando a verdade que eu encontrei, a água que mata a nossa sede eternamente. Isso está escrito em João capítulo 4, se vocês quiserem lembrar. Agora, deixa eu dar um exemplo diferente. Vocês se lembram daqueles 2 criminosos da cruz? E, por falar nisso, me lembro do Marcinho, né? Me lembrei agora do Marcinho. Lembra do Marcinho, quando ele gostava de pregar, tinha uma cruz brilhante? Ele gostava de usar aquela cruz. 2 criminosos, um do lado do Senhor Jesus Cristo. Os 2 estavam perto do quê, irmãos? Da fonte da água viva. 2 criminosos, 2 ladrões, 2 malfeitores, estavam diante da fonte da água da vida. Um reconheceu o seu pecado, o outro tão pertinho. Oh meu Deus do céu, irmãos, que terrível a gente viver 30, 40 anos no Evangelho, 30, 40 anos ao lado da fonte da água da vida, e continuar sedento, e continuar sem conhecer a esse Deus, José, ao lado da fonte cheio de sede. E um daqueles criminosos deixou a água ir embora, irmãos. A fonte da vida ele deixou ir embora, porque não se arrependeu. Mas teve um ali, que era tão culpado quanto o outro, mas ele chegou à fonte e bebeu a graça, bebeu da graça que vinha em Jesus Cristo. Porque para mim, mesmo eu com meu coração tão duro, que é tão difícil de eu entender isso, irmãos, por pior que seja o tipo de pecador, a graça de Jesus perdoa. Por mais difícil que às vezes me seja saber que Deus perdoa pessoas tão más, mas a graça de Jesus Cristo é maior do que a forma que eu posso pensar da vida, e ela perdoa todos os tipos de pessoas. Eu passei uns dias falando sobre esse, até comentei em casa com a Márcia e com meus filhos, sobre esse ladrão da cruz que se arrependeu. Deixa eu viajar um pouquinho mais com vocês aqui. Depois vocês culpam o pastor Alexandre, ele que me deu um tempão aqui, né? Quando a gente chegar lá no céu, irmãos, quando os anjos... Aqui é outra viajada que eu estou dando, tá bom, meus queridos? Me perdoe. Quando a gente chegar lá no céu, e os anjos da admissão é aquela galera que vai estar conferindo lá se teu nome está aqui mesmo, tá, Paulinho? É uma viagem, tá bom? Os anjos da admissão, quando você chega lá, eles começarem a fazer perguntas para vocês, estou dando uma dica, tá? Não é para responder na primeira pessoa do singular, eu. Quando os anjos perguntarem, o que você está fazendo aqui, menino? Porque eu acreditei, porque eu tive fé. A resposta é errada. A resposta é na terceira pessoa do singular. Eu estou aqui porque Ele nasceu, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele me deu essa salvação. Porque Ele
Quando nós chegarmos lá, a resposta tem que ser sempre na terceira pessoa do singular. Ele. Aí eu fiquei pensando, irmãos, é mais uma dramatização, mais uma teatralização do que eu vou fazer para vocês aqui. Me permite mais essa ousadia. Estamos quase terminando. Pensem agora nesse ladrão que estava ao lado de Jesus. Pensem nele. Quando ele chegar lá nos céus, lá no paraíso, e os mesmos anjos da admissão chegar e perguntar para ele, ele deve chegar meio atônito, o cara estava preso, estava na cruz. Ô Aleph, estava na cruz, Aleph. Daqui a pouco ele fecha os olhos e está no paraíso. Se depara com um montão de anjos perguntando, o que está fazendo aqui, meu filho? Quem é você? Sabe o que o ladrão vai responder agora, ex-ladrão, né? Olha, eu não sei bem o que eu estou fazendo não, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas que estranho, você está fazendo o quê? O anjo pergunta a ele. Eu não sei o que eu estou, sei que eu estou aqui. Aí o anjo, mas você não tem ideia? Eu sou obrigado a te fazer algumas perguntas. Você conhece a doutrina da justificação pela fé? Você conhece a doutrina da regeneração? Pegar um pouco mais pesado agora, Xandão. O anjo vai perguntar para ele, você conhece a doutrina da união hipostática de Jesus? As duas naturezas de Jesus, divina e humana, você conhece? Ele, eu nunca ouvi falar nisso. Eu nunca ouvi, seu anjo. E o anjo já aborrecido, já perdendo a paciência com ele, Danielzinho, vai perguntar, mas com que cargas d'água, qual é o argumento que você está usando para ter chegado ao paraíso? Moço, eu não sei, mas tinha um homem da cruz do meio que disse para mim que eu estaria no paraíso. Foi o homem da cruz do meio que disse que eu estaria com ele no paraíso. Oh, irmãos, essa é a resposta correta para as nossas vidas. Jesus, o homem da cruz do meio, é que disse, e que disse que eu sou salvo, é que ele disse que eu sou escolhido, ele disse que me ama. Ah, irmãos, quando chegarmos nos céus, já saiamos gritando, o homem da cruz do meio morreu na cruz do Calvário lá, e disse que eu poderia estar aqui. É ele que me justifica, é o homem da cruz do meio que nos garante essa tão grandiosa salvação, irmãos. A fonte está disponível, e eu quero falar tanto para você, meu irmão, lembre-se dessa fonte que está disponível o tempo todo, e quero falar para você também, meu amigo, que ainda não se decidiu para Cristo, o homem da cruz do meio, é esse que garante esta tão grande salvação. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos.